Fala, família, Leonardo aqui para mais um giro de notícias nesta quarta-feira, logo pela manhã, bem cedinho, do dia 12/2/2025. Eu venho aqui para poder te contar que o Alexandre Matos está tentando pedir desculpas ao Vasco por todas as contratações que ele fez e não está sabendo pedir. Ou será que está? Porque o Cruzeiro oficializou uma proposta pelo João Vitor por uma bagatela de aproximadamente 5 milhões de euros, alguns estão falando que é 6 milhões de euros, e de repente você está pensando, Léo, que notícia maravilhosa, será? Porque olha, eu vou concluir essa informação depois da vinheta, porque a pergunta aqui não quer calar, será que o Vasco /SAF /77777 pagou pelo João Vitor? Calma que eu vou te esclarecer isso tudo. Ainda vamos falar muito aqui sobre potencial construtivo, sobre o Vasco agora está notificando a Liga de Futebol União sobre esse jogo contra o Império do Mal e o Vasco não teve folga e está treinando. Vamos falar de Esforza, vamos falar de Capasso, vamos falar de Dimitri Payet e até de Lucas Oliveira, que parece que vai estar apto para o Clássico. E em falar em jogadores do Vasco, ainda vamos falar aqui de Evander, que de repente o Vasco pode aí, pegar uma graninha. E para poder finalizar, rapaz, bom, pelo menos a Rádio Vasco, ou a Vaz TT, melhor dizendo, está tocando forte no ouvido do Pedrinho, porque faltam aproximadamente 16 dias para fechar essa janela. E já tem muita gente duvidando se o Pedrinho terá a capacidade de suprir as carências desse elenco. Olha as críticas aí. Bom, a galera não está economizando. Então, depois da vinheta, eu colo aqui logo de manhã, bem cedinho, para poder te manter atualizado e, é claro, para você poder deixar a sua opinião. Vamos lá. Voltamos aqui, Leonardo, canal na torcida Vascaínos, desde já agradecendo aos quase 14 mil, 104 mil inscritos aqui nesse canal. Muito obrigado pela sua moral, muito obrigado pelo seu like para tudo. Aí agora você que gosta do meu trabalho, por que não, cara? Deixa o seu like, vai pagar nada e vai ajudar demais ao nosso trabalho aqui para esse vídeo poder chegar até mais vascaínos. No final de tudo, pode comentar à vontade. Olha só, tá vendo ali, a televisão tá apagada, mas eu espero que você não deixe o seu sininho apagado das notificações, caso você se inscreva nesse canal. Se gostar do nosso trabalho, se inscreva e ative os sininhos. E agora vamos parar de pedidos, de enrolação, porque eu quero começar com essa daqui, porque, cara, parece que cada vez mais a expectativa do torcedor vascaíno para contar com o Rony, ela vai se acabando, porque o Atlético Mineiro está prestes a anunciar a contratação de Rony. O Galo já se acertou com Hércules Júnior, representante do atacante, e enviou uma proposta ao Palmeiras oficial de 6,5 milhões de euros, que aqui na cotação atual está batendo 39 milhões de reais. A oferta do Clube Mineiro agradou as partes, agora ajustam percentuais, metas e bônus. Grêmio e Vasco também enviaram uma proposta e os dois clubes tentaram contratar o Rony. E olha só, a proposta dos caras chegaram aí, tanto do Vasco como também lá do Grêmio, a 6 milhões de euros. Olha, Vasco colocou 6 milhões de euros para tentar contratar o Rony. Bom, se tem 6 milhões de euros para o Rony, tem para outros jogadores. Vamos ver, né? Já a gente vai falar aqui das contratações do Vasco. Agora, esse daqui, que é cria do Vasco da Gama, parece que vai trocar o seu clube para o Cincinnati. Ele hoje está lá no Portland. E, bom, parece que o jogador Lúcio Acosta, do Cincinnati,
ele foi vendido e isso aí destravou a negociação do Evander com o clube lá onde joga o Lucas Orejano, que está notificando o Vasco aí por falta de pagamento. Bom, valores devem se aproximar a 12 milhões de dólares e aí o Vasco tem direito a uma graninha pelo mecanismo de solidariedade. Vamos esperar para ver se o Cincinnati vai adquirir o Evander e aí o Vasco vai ter mais um dinheirinho. Bom, não é muita coisa, né? É 5%, eu acho que é até menos, tá? Mas, enfim. Já diz o ditado, é melhor pingar do que secar. Agora falando sobre o Vasco pistola com a Liga Forte União, o Vasco andou notificando os caras porque o Vasco está alegando conflitos de interesse do escritório Monteiro de Castro e também Setoguchi Advogados, que representa tanto a 777 como a Liga Forte União. O clube questiona a posição do advogado Rodrigo Rocha Monteiro de Castro nas reuniões da Liga, já que o Vasco está em litígio com a 777. O clube aponta que o compartilhamento de informações confidenciais em discussões colegiadas coloca o Vasco em situação desconfortável. A 777, antes da liminar obtida pelo Vasco, prometeu investir no bloco, mas isso nunca se concretizou. Aguardamos um posicionamento oficial da Liga Forte União, ou seja, o Vasco está em litígio com a Seven tem um advogado que também é advogado dos caras da Liga Forte União e parece que ali alguns documentos confidenciais do Vasco transitam pela mão do mesmo advogado que defende a Seven. E o Vasco, bom, pelo que eu entendi, quer que retire o advogado dessas discussões, que ali fazem parte de um colegiado, vários clubes discutindo, e o Vasco não quer que esse advogado esteja presente. Será que o Vasco vai conseguir remover o cara de lá? Vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos. E agora, para a gente poder seguir, apuração podcast Cruz Maltino. De acordo com o vereador Pedro Duarte, mesmo com licenças, projeto e a venda do potencial construtivo encaminhados, a previsão mais otimista para o início das obras é em agosto ou setembro desse ano de 2025. Então, o vereador que tem ajudado o Vasco nessa questão do potencial construtivo, ele está falando, olha, estando tudo resolvido, sendo bem otimista, isso só deve rolar aproximadamente lá para agosto e setembro desse ano. E modéstia à parte, eu acho muito difícil o Vasco interromper o Campeonato Brasileiro, fechar São Januário para começar essa reforma. Foi aquilo que eu disse, eu não acredito que essa reforma de São Januário irá acontecer esse ano. Eu só espero que isso daí também não vire mais um projeto engavetado pela próxima gestão e o torcedor que criou toda essa expectativa não tenha mais um sonho, um desejo frustrado, porque primeiro seria em janeiro, depois no final do Carioca, agora pelo jeito será só no final do Brasileirão 2025. Bom, ainda tem a expectativa que o Pedrinho consiga iniciar essas obras. E para a gente poder seguir aqui nas informações do Vasco da Gama, vamos aqui para essa próxima notícia, porque ainda é sobre o potencial construtivo, porque parece que, segundo Pedro Duarte, ele revelou que o Vasco está cadastrando moradores do entorno de São Januário para capacitá-los como pedreiros, eletricistas e outros trabalhos profissionais, contribuindo diretamente para a reforma do estádio. Parece que o Vasco vai fazer ali um cadastro e vai começar a captar pessoas da própria barreira do Vasco para poder trabalhar nessa reforma. Isso já era um projeto, já tinha sido prometido, pelo menos essa parte parece estar caminhando, e isso é bem interessante, porque a maioria das pessoas que vivem na barreira do Vasco, eles vivem do comércio, principalmente em dia de jogos. O estádio fecha, acaba o comércio e o Vasco vai tentar empregar o máximo de pessoas para essa galera não passar aperto, passar necessidade. Então, atitude bacana, tomara que tudo dê certo e a barreira do Vasco
venha a ser atendida. Agora, para a gente poder seguir, tá aqui, ó, o presidente do União Rondonópolis, Heidener Souza, explicou nesta terça-feira os motivos que levaram o clube a vender o mando de campo do jogo da Copa do Brasil para o Vasco. E aqui está os motivos, e foi mais ou menos aquilo que eu falei no vídeo de ontem. Não estamos com salários atrasados. O União irá utilizar esse recurso para arcar com suas despesas, como folha de pagamento que vencerá no mês que vem. Foi muito importante fazer isso. Com certeza eu tomei a melhor decisão. Parece que ele foi bem criticado pelos torcedores do União Rondonópolis, lá no Mato Grosso, por ter tirado o jogo do estado. O torcedor pode criticar agora, mas vai entender lá na frente. Eu tenho que agir com responsabilidade, independente de qualquer situação. Não vai resolver os problemas do União. Temos acordos em todas as ações trabalhistas. Sem a venda do mando de campo, iria atrasar a segunda parcela. Nós vamos ter tranquilidade para terminar o calendário profissional, disse o mandatário. Então, quer dizer, para vocês poderem ter uma ideia, o presidente lá do União, ele vendeu esse mando de campo por R$700 mil. E cara, aí dinheiro de pinga, se tratando do futebol da primeira divisão. Mas para esses clubes de menor expressão, isso salva o ano dos caras. Lembrando que ele vai pagar folha salarial, que iria atrasar já para o próximo mês, e ainda tem várias ações, principalmente ali, ou aproximadamente, melhor dizendo, 15 ações trabalhistas, que ele vai ter agora mais sossego para poder fazer a boa, pagar todo mundo e conseguir fechar o seu ano no futebol. Bom, então o Vasco, querendo ou não, foi favorecido, é verdade, porque iria jogar no Mato Grosso, e agora vai jogar em Cariacica. Falando um pouco sobre campeonato carioca, tá aqui, ó. Hoje nós teremos mais um clássico, Império do Mal e Faísca, e é claro que isso aí interessa demais o Vasco, porque caso o Flamengo e Botafogo empate no dia de hoje, de repente o Vasco vai jogar por 2 empates nos clássicos contra o Império do Mal e Faísca, ou de repente em um resultado de vitória e empate no outro. Eu não vou pensar aqui em derrota, mas será que o torcedor vascaíno quer saber de empate no sábado às 21h45 contra o Flamengo? Porque se tem um jogo pro Vasco aí tirar a má impressão e dar uma resposta ao seu torcedor, é nesse sábado, como eu disse, às 21h45. E para isso, parece que o Vasco não deu folga aos seus jogadores, e se eu tenho alguma esperança de algo diferente, de um jogador também que está devendo, porque a expectativa criada em cima dele é enorme, é o Felipe Coutinho. Para mim, é o jogador de mais qualidade nesse meio campo, mesmo abaixo, ele consegue ainda ser o melhor jogador. E cara, em falar em jogadores devendo, não vou nem falar nada do Matheus Carvalho, que é o 12º jogador do Carille, mas tem entrado e não tem correspondido. Sem contar também o Lucas Piton, porque olha que início de temporada pavorosa. Mas para não ficar só nas críticas, vou falar bem do PH, que eu critiquei muito no primeiro jogo contra o Boa Vista, depois parece que virou a chave e retomou aí as boas atuações, e do time do Vasco no último jogo, para mim, foi o único que salvou, tá? E para a gente poder seguir em falar em oportunidade, por que não dar uma oportunidade pro Esforça, Carille? Já que você tem o Matheus Carvalho como seu homem de confiança para tentar mudar o jogo. Sempre no segundo tempo, esse menino custou $5 milhões ao Vasco da Gama, e agora nem entre os relacionados ele fica. Mas em compensação, o Souza tá lá e o Capasso não. Capasso é outro jogador que no início do ano eu nem queria que voltasse, mas voltou, e aquilo que eu disse, quando você vê o Souza no banco de reservas, irmão, para mim, com todo respeito, isso aqui é uma afronta. E chega da pena aqui do Capasso, que mandou ali uma mensagem no seu Instagram. E vamos de novo. Ou seja, o cara tá fazendo a sua parte, tá sendo profissional, tanto ele como o Esforça estão tentando aí, pelo menos,
uma chancezinha, a chance que o Esforza teve, acho que foi no Campeonato Carioca, já nos 44 do segundo tempo. Então o Carille, em compensação, continua levando o Souza, continua levando o Alex Teixeira e ativos do Vasco, que poderiam estar ali e até de alguma forma contribuir, não estão tendo espaço. Mas para você que pensou que iria ficar livre do Lucas Oliveira, de repente você queria ver o Lucas Freitas jogando na sua posição de origem, que é na zaga do lado esquerdo. Isso não vai acontecer, tá? Lucas Oliveira não teve entorse e será reavaliado no Vasco até o clássico contra o Flamengo. Ou seja, desde o problema que ele teve, Vasco já está acompanhando, ele não torceu o tornozelo e se tiver apto, porque o Vasco está fazendo um tratamento, está ali periodicamente vendo se está inchado ou não, para poder fazer uma avaliação melhor até sexta-feira. E se não tiver inchaço, ele vai ser o titular dessa partida, porque o Dimitri Payet teve uma queda de rendimento e não participa diretamente de gols do Vasco há quase 4 meses. E a pergunta que eu quero te fazer, e aí, você manteria o Dimitri Payet até o final do ano ou mandaria embora? Porque em falar em mandar embora, depois de uma das cenas mais patéticas do Vasco, pelo menos nesse início de ano, isso aqui foi ridículo, tá? Parece que o Alexandre Matos está tentando pedir desculpas ao Vasco e não sabe como diz lá o Deco, tá? O Vasco recebeu uma proposta de 5 milhões de euros pelo João Vitor. O clube descarta a possibilidade de perda esportiva e só considera negociá-lo em caso de conseguir uma reposição de alto nível dentro do prazo, no caso até fechar a janela, ou receber uma proposta financeira irrecusável do Cruzeiro. Os mineiros ofereceram um alto salário para o jogador e tentam convencer o Vasco a fechar o negócio. Informação em conjunto lá do GE, eu tirei uma parte do GE, e o outro pedaço eu tirei lá do Lucas Pedrosa, para a gente poder seguir. A proposta do Cruzeiro pelo zagueiro João Vitor é de 6,5 milhões de euros. Aqui já é uma outra informação que vem lá do Matheus Gilbert, e ele veio seguindo sobre as atualizações. A proposta do Cruzeiro para contratá-lo é de 6,5 milhões de euros, que giram em torno de 38 milhões de reais aproximadamente. O problema é que o Vasco, quando contratou o João do Benfica, pagou apenas uma parcela de 500 mil, aproximadamente 2 milhões de reais. No montante total ainda a ser pago por João, totalizam-se exatos 6,5 milhões. A ideia do Cruzeiro é de assumir esse valor. O Vasco, por este motivo, pretende manter o zagueiro no elenco. O clube entende que não terá dinheiro para sequer dar entrada em outro zagueiro. Então, quer dizer, rapaz, do João Vitor, que chegou no início de 2024, o Vasco só pagou 500 mil, cara. Eu vou te falar um negócio, o que é essa empresa miserável, cara, desculpa, tá? Esse nome aí, rapaz, mas olha, o que essa empresa, cara, a FDP, pagou dos jogadores, porque, cara, é aquilo que eu disse, olha, não, fizeram um aporte de 300 milhões de reais, tá aí, cara, não tem nenhum jogador que esses caras pagaram, irmão, tá devendo uma porrada de clube, e agora tem essa oportunidade de se desfazer do João Vitor e o Vasco se vê na obrigação de ficar com o jogador, porque não basta buscar um jogador no mercado que o Vasco já é incapaz. Não! Ainda tem a questão que o Vasco não tem dinheiro nem para dar de entrada em um jogador. E para a gente poder seguir, isso daqui eu me assustei, porque segundo o André Hernan, o João Vitor quer respirar novos ares, beleza, tá seduzido pelo projeto esportivo do Cruzeiro,
Tudo bem. Agora, falar que o jogador aqui está recebendo ameaças, cara, eu não sei dessa história. Até agora, isso aí não circulou em nenhum canal de Vasco, em nenhum veículo que cobre Vasco. Para mim é uma surpresa saber que o João Vitor está sendo ameaçado. Para mim, a única vez que o João Vitor aí foi hostilizado foi nesse último jogo, que ele não jogou absolutamente porra nenhuma. E agora esse papo que o zagueiro quer respirar novos ares após críticas e ameaças que tem recebido. Bom, eu sinceramente, eu desconheço, tá? E aqui, ó, ao mesmo tempo que eu sou a favor da venda, já que o atleta não conseguiu se provar no Vasco, tenho medo do nível da reposição que pode chegar. Com certeza vão buscar alguém pior. Cara, essa aqui é a opinião do Juninho lá no X e eu corroboro demais. Independente se pagou ou não pagou, se o Vasco resolver fazer o negócio, e aí? Já disse, cara, o problema do Vasco não é quem sai, é quem chega. E para mim poder seguir, ó, dá para entender o lado do jogador também. Quem vai querer ficar em um barco afundando, cheio de buraco no casco? Quem tiver proposta, vai embora, vai forçar. Ninguém é obrigado a ficar em um clube sem qualquer ambição, sem aspiração a nada. Cara, isso daí já é uma crítica que estão fazendo a diretoria do Vasco. E olha só, parece até ironia, né? Porque o Clayton, que tá lá no Rio Ave, é o Clayton Casapia, que o Vasco emprestou pro Rio Ave, lá do Marinax, foi eleito o melhor jogador da Liga Portuguesa desse ano. Ai, meu Deus do céu. Na verdade, o melhor atacante. E aí, tem vaga no Vasco? Porque olha aqui, ó, faltam 16 dias para a janela fechar. Eu tenho uma outra artezinha aqui que eu vou mostrar a vocês. Ai, meu Deus. Essa daí eu acho que combina mais, né, com essa janela. E aí? Essa daqui, galera. São Januário lá ao fundo, Cruz de Malta, tudo mais. Ó, olha quem está atrás da janela do Vasco da Gama. E aqui o símbolo do NT segurando para a janela, mas não vai, olha lá ele. Mas não vai dar para segurar por muito tempo não, porque o negócio tá brabo. E mais um dia de nada. Que loucura, minha gente. Mais um desabafo do Juninho lá no X. Qual é a possibilidade dessa gestão conseguir fechar com 3 nomes pro ataque, sendo um titular incontestável, faltando apenas 17 dias, agora 16, para fechar a janela? Pô, tem que ser muito otimista para acreditar nisso. Já estou torcendo para vir o Lloyd mesmo e outro colombiano maluco. E não para por aí, os torcedores lá no X estão pistolaços com essa gestão, porque, cara, é um absurdo mesmo. Olha que dificuldade. 2 cabeças que rebaixaram o Tigre e foram expulsos do Volta Redonda. Um diretor da Série D, scouts do Serrano e do Bangu. Um preparador físico que só consegue emprego aqui. Vocês estão mesmo surpresos com o desempenho? Será que terminou? Não, olha aí, ó. E nem vai. O Vasco está nas mãos de gestores que nunca geriram nada na vida e de um diretor que o único trabalho foi 4 meses no América de Natal, na Série D. Se bobear, esses caras não sabem nem lidar com os trâmites de uma negociação. Não possuem expertise de mercado. Rapaz, isso daí é mais ou menos a torcida que está gritando alto, está se debatendo, mas parece também que a gestão até agora não está se importando. Existe um plano. Eu, sinceramente, ainda não sei qual é, mas tem um plano dessa galera para poder gerir o Vasco. Não estou falando que é bom, tá bom? Não para você, olha, só estou falando que tem um plano. Eu não sei qual é o nome desse plano. Até agora parece, né, como diz lá um dos twitters, parece a canoa furada, a navegação, a embarcação furada, porque olha, rapaz, já tá dando água, já tem jogador tentando pular fora. E o grande problema não é nem sair, tá? O grande problema é que o Vasco nem pagou o outro clube e agora se mandar ele embora,
Bom, vai trazer quem? Você acha que realmente com 16 dias Vasco vai trazer ou vai conseguir mais um zagueiro titular? A última vez que o Vasco foi atrás de um zagueiro titular, que foi o próprio Maurício Lemos, que até agora não estreou, o Vasco ficou aproximadamente 6 meses. E agora parece que vai ficar mais 6 para trazer um atacante. Então é melhor eu fazer um corte como eu fiz agora, que isso acaba virando desabafo, porque tá todo mundo cansado, sabe, de tanta expectativa, 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 e quem tem que dar uma resposta em silêncio, em silêncio. Bom, será que vai ser hoje? Vamos aguardar, né? Mais tarde eu volto aqui, lá para as 10 para as 11, para a gente fazer a nossa live. E aí é claro que nós vamos falar muito dessa negociação do João Vitor. Anote aí nossa live 10 para as 11, agora da manhã. E na hora do seu almoço aí, você cola conosco aqui. E mais tarde, nós voltamos aqui para o vídeo da tarde. Vamos acompanhando o Vasco durante o dia inteiro. Beijo no coração. Tô metendo o meu pé cansadaço, mano. Mas é aquilo que nós amamos fazer, fazemos com o maior prazer, mas precisa, gente, de um motivo melhor. Ainda dizem, né, que não, os caras estão lá para reclamar porque tá todo mundo assim, saúde. Tanto reclamar de você. Na moral, calem a nossa boca. Faça-nos entrar na fila do perdão, do reconhecimento. Dá a mãozinha aqui, a palmatória. E até agora não temos para elogiar. Vou lá, galera. Mais tarde eu volto. Valeu? Beijo no coração. E eu fui que fui.